Nosso Melhor, com Estevão Daltro. Olá, estamos aqui para mais um programa Nosso Melhor. Uma satisfação receber vocês aqui. E o nosso tema de hoje é bem interessante, bem interessante. Azar no jogo. Você sabia que existe um movimento forte aí para poder aprovar todos os jogos de azar no Brasil? Segura aí que nós vamos estar falando daqui a pouco com o Roberto, advogado. Roberto é líder do movimento que está fazendo um trabalho de conscientização sobre esse assunto. E também não faz parte do cenário, nós estaremos trabalhando com o tema "E a cuca esquentou? Terapia nela". Então, estaremos recebendo aqui o Pedro Aguilar daqui a pouquinho, que ele é psicólogo e vai estar falando com a gente, e também interagindo com esse tema a respeito dos jogos. Então, o programa Nosso Melhor é uma parceria da Sagres com a Da Luz, e tem o patrocínio da Fé Comércio e parceria também com o Codese. A gente sabe que os jogos de azar foram proibidos no Brasil. Eu estive fazendo a pesquisa, um decreto de 1946, pelo presidente Eurico Gaspar Dutra. Antigamente existiam cassinos aqui no Brasil. E depois de lá para cá, é uma peleja, tentando voltar, é uma luta de quem é a favor, de quem é contra. E nós temos o Congresso aí com um projeto de lei 442/91, e com um caráter de urgência, estão querendo aprovar isso. Então, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema, saber os diversos pontos prós e contras desse tema, eu estou trazendo aqui o nosso querido Roberto Lacerre. A pronúncia é Lacerre, é isso mesmo, Roberto? Exatamente, Estevão, é francês, é Lacerre do jeito que escreve, com 2 S e 2 R's. Até estive pesquisando, você tem um xará seu que é escritor de livro de jiu-jitsu, de luta, não sei se você já viu isso. Depois você vai passar. A família é grande, tá? Mas esse Lacerre é da família da Bahia. Da Bahia, né? Você vive mesmo em Fortaleza? Eu moro em Fortaleza já há 15 anos, vim para Fortaleza em 2005 e já estou aqui em Fortaleza já há 15 anos, trabalhando desde 2016 com o Movimento Brasil Sem Azar, que enfrenta essa possibilidade nefasta de legalização dos jogos de azar no Brasil. Bom. Então, quem é Roberto Lacerre? Fala aí um pouquinho para a gente. Bom, te peguei. É difícil falar da gente mesmo, né? Roberto Lacerre, na verdade, é um pai de família, tá? Que ama os filhos, que ama a família, uma pessoa extremamente reservada, eu tenho que ser extremamente reservado, tá? E que, a convite do atual senador Eduardo Girão, quando ele não era nem senador, tá? Começou a se imbuir sobre essas questões que envolvem os jogos de azar, contra os jogos de azar, contra as drogas, contra o aborto e contra a proliferação de armas de fogo. Então, na verdade, nós temos em conjunto, eu e o senador Eduardo Girão, para quem eu estou servindo hoje no gabinete, nós temos enfrentado essas 4 lutas que são extremamente complicadas do Brasil de hoje. Sou advogado, sou administrador de empresas e tenho pós-graduação em gestão de negócios lá pela Bahia. E estamos agora, junto com o senador Eduardo Girão, nessas lutas dentro do gabinete. Legal, legal. Eu tenho gostado de pedir para as próprias pessoas que eu convido se apresentar, eu acho que é mais assim, natural, né? E eu acho legal. E quero saber da sua pessoa, é importante, além do conteúdo que o senhor trouxe, quem é a sua pessoa, e estou gostando de te conhecer e que a gente possa firmar boas parcerias pela frente. Tá? Eu agradeço, Estevão, essa preocupação, porque, na verdade, as pessoas vão direto ao ponto, né? O que é que a gente quer falar e quem a gente é a nível de coordenação do Movimento Brasil Sem Azar, mas é importante, eu acho, que também saber um pouco da pessoa, eu acho fundamental. Eu agradeço a sua atenção. Pois é. E você sabe que nós temos alinhamento aqui com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E o alinhamento de hoje é o 16, o ODS 16, que é paz, justiça e instituições eficazes. A gente espera que o Congresso seja eficaz, realmente seja a representação do que é melhor para o povo brasileiro e não faça as coisas assim meio que na surdina, que às vezes a gente vê algumas pessoas fazendo isso daí, né? Me fala aí um pouquinho, então, como é que está esse projeto aí de lei 442/91, quer dizer, antigo, né, que está se arrastando, bate na trave, volta. Como é que está essa situação? Na verdade, é um projeto realmente antigo, de 91, mas pelo fato dele ser tão pernicioso, tão ruim para o Brasil,
nunca se chegou a um consenso nem para votação, né? Então, esse projeto ele é ruim na sua inteireza, inclusive com um novo relatório que foi apresentado recentemente, em cima de um grupo de trabalho que foi montado pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, que tem um único objetivo de legalizar os jogos de azar no Brasil. E quando eu digo legalizar os jogos de azar no Brasil, eu falo de legalizar jogo do bicho, máquina caça-níquel, bingos, cassinos, ou seja, todos esses jogos que são extremamente ruins, como eu falo, ruins e perniciosos para a nossa sociedade, para o Brasil como um todo, para a nossa economia e principalmente para o nosso cidadão, que vai se ver, né, muitas vezes aprisionado pelo jogo patológico e no Brasil pode chegar até 10 milhões e meio de brasileiros viciados, porque entre 1 a 5% da população dos países onde liberam jogos de azar, eles se transformam em jogadores patológicos, ou seja, há uma ludopatia, que é o jogo patológico. Então, na verdade, a gente tem toda essa problemática e a gente tem enfrentado, já desde 2016, quando o senador Ciro Nogueira apresentou o projeto no 8 de 2014, foi aí que foi criado o Movimento Brasil Sem Azar, e agora nós voltamos, né, com toda a força para enfrentar esse 442 de 1991, que é tão ruim quanto um 86 de 2014. Mas em que pé que está isso hoje em termos de votação, né? Eu fiquei sabendo que parece que agora, no dia 2 de fevereiro, já está pautado. Como é que está isso? Exatamente, Estevão. Na verdade, o Arthur Lira, como eu falei, ele tem um interesse direto na legalização dos jogos de azar no Brasil. Tá? Isso é o que nos parece. Então, ele colocou na última sessão, por incrível que pareça, na última sessão do Congresso, né, da Câmara de Deputados no ano passado, o último projeto, a última questão a ser votada foi o requerimento de urgência dos jogos de azar. Então, ele colocou em votação isso aí e foi votado o requerimento de urgência e esse requerimento foi aprovado pela maioria dos deputados presentes. Um requerimento que, na verdade, urgência que não tem nada a ver com o momento do Brasil. O Brasil está vivendo um momento de pandemia ainda, um momento de muitas mortes, um momento de problemas gravíssimos a nível de emprego, a nível fiscal, e você colocar jogos de azar como urgência no país é uma coisa que a gente considera completamente inapropriado e inoportuno. Mas mesmo assim aconteceu e sendo colocado em regime de urgência, pode ser colocado em votação a qualquer momento, inclusive na primeira sessão, logo no retorno das atividades. Sessão essa, Estevão, por incrível que pareça, que vão ser remotas. Como é que você pode discutir um assunto tão complexo como esse através de uma sessão remota que você nem pode abordar os deputados para explicar para eles da melhor maneira possível quais são os riscos dos jogos de azar? Ou seja, está tudo meio que armado para a legalização dos jogos de azar, mas o Brasil Sem Azar e várias entidades da sociedade civil, lideranças políticas e religiosas têm se insurgido contra isso e a gente tem tentado enfrentar isso para mudar a cabeça de alguns deputados, mostrando os riscos bem iminentes em relação à questão dos jogos de azar. Quem defende, né? A gente até fez uma matéria há pouco tempo aqui, na SAGS também, quem defende diz que vai ter aumento de emprego, uma arrecadação de impostos destinado para a saúde. Como é que é esses argumentos, até que ponto isso é real ou é balela? A gente entende que são totalmente falaciosos, né? Nós tivemos uma ajuda muito grande, uma parceria com o Ricardo Gazel, que é uma pessoa que foi diretor, foi professor da Universidade de Nevada, em Las Vegas. Ele fez alguns estudos e substanciaram que a gente consegue, através desses estudos, de fontes, dados, estatísticas e fatos, a gente consegue desconstruir todas essas ideias. Em relação à questão dos empregos, se você me permite falar de uma maneira bem aberta, na verdade, o que pode haver é uma perda líquida de empregos, em torno de 200 mil, porque os legalistas dizem o seguinte, que vão gerar mais 200 mil empregos e formalizar 450 mil empregos. Eles dizem que roda em torno, em relação aos jogos, vai rodar em torno de 1% do PIB. Se a gente for fazer essa análise, dá em torno de 74 bilhões. O fato é que esses 74 bilhões eles já são empregados em outras atividades hoje produtivas do Brasil. Por quê? Porque os jogos de azar eles não atraem novas empresas, não atraem nova receita. Ou seja, o que vai para o jogo de azar vai ser canibalizado, e a palavra é essa, canibalizado de outras atividades econômicas, cinema, livraria, um curso de capacitação dentro de uma faculdade, uma lanchonete, um restaurante, ele vai ser canibalizado dessas atividades produtivas do Brasil, que já pagam seus impostos e vão passar para os jogos de azar. Então, na verdade, o que é que acontece? Esses 74 bilhões, hoje, numa conta muito simples,
divididos pelo PIB, eles já sustentam 860 mil empregos. Se eles vão gerar tão somente 650 mil empregos, automaticamente a gente vai ter uma perda líquida efetiva de 200 mil empregos. Por quê? Porque esse dinheiro dos jogos vai ser canibalizado dessas atividades produtivas que já empregam e já pagam seus impostos. Você falou que teve um contato aí com um professor de fora dos Estados Unidos, que é muito importante, né? Até um amigo meu, o Máximo, mas o Estevam, é bom saber como é que é. Ele é italiano, né? Saber como é que está lá na Itália, em outros países que estão legalizados, como é que eles estão administrando isso aí. Como é que está esse cenário mundial? Na verdade, o que é que acontece? A gente tem em torno de 60 países que já são, que não têm jogos de azar, né? Não tem jogos de azar. Outros países já têm os jogos de azar legalizados. Mas o fato do Brasil é uma coisa bem específica. A Receita Federal, a Polícia Federal e entidades ligadas à PGR já disseram o seguinte, que o Brasil não tem condições tecnológicas e quantitativas de pessoal para legalizar os jogos de azar. Então, na verdade, o que o Brasil precisaria nesse momento, antes de pensar em qualquer tipo de legalização dos jogos de azar, é garantir um controle e uma fiscalização muito maior das suas entidades. Então, o que é que essas entidades já disseram? A Receita, a Polícia Federal, a PGR, já disseram o seguinte, que o Brasil passa a ser uma porta escancarada para crimes como lavagem de dinheiro, evasão de receita, sonegação fiscal, porque o Brasil não tem condições de controle físico nem tecnológico para legalizar os jogos de azar. Então, você está dizendo que, mesmo que o cenário lá fora seja positivo, né, para aqueles países, o Brasil não tem como trazer esse formato para o Brasil, porque as instituições não dão conta de administrar isso, é isso? Quem falou exatamente isso foram as próprias instituições, não é o Brasil sem azar. Foram notas técnicas emitidas por essas instituições que falaram efetivamente de uma maneira muito clara que o Brasil passa a ser, se legalizados os jogos forem, né, com a quantidade de bilhões de reais que eles rodam nesse mercado da jogatina, que o Brasil passa a ser realmente um mercado aberto para crimes de corrupção de agentes públicos, lavagem de dinheiro, evasão fiscal e sonegação de impostos. Então, o Brasil não precisa disso. O Brasil não aguenta mais corrupção. Essa mesma corrupção que mata, a gente não pode suportar efetivamente. Agora, Roberto, assim, existe aquela história, a mesma conversa de sempre, né? No Brasil tem muita gente que, assim, quando não consegue regularizar e organizar no sentido assim de proibir essas práticas, vamos libera, né? E vamos ver o que dá. Eu tenho um amigo meu, quando eu divulguei o programa, eu disse, mas libera e quem quiser vai, né? Então, assim, como é que você vê o povo brasileiro, até que ponto o Estado tem que inserir, tem que se intervir para na defesa do povo brasileiro, do cidadão brasileiro? Estevão, eu vejo o seguinte, tá? Eu tenho um respeito muito grande pela questão de mercado, mas, na verdade, o jogo de azar, ele atrai externalidades negativas. Você não pode, a partir do momento que o jogo de azar atrai tantas externalidades negativas como evasão de receita, sonegação fiscal, corrupção, desemprego, e não vai atrair novas receitas, você não pode permitir que isso aconteça no país. Porque quando você permite uma atividade, essa atividade, se for trazer para o Brasil ou para qualquer país benefícios, aí tudo bem. Aí o mercado decide efetivamente o que ela vai fazer. Mas o fato do jogo é que o jogo vai atrair essas externalidades externas. Prostituição infanto-juvenil. Então, a gente não pode permitir, e aí sim, o Estado, na proteção do cidadão, ele tem que efetivamente atuar. Então, é por isso que nós estamos mostrando, né, tentando dissuadir os deputados que vão votar e levar até a sociedade, e aqui eu já agradeço mais uma vez o espaço que você nos abriu, levar todas essas argumentações que nós temos, argumentações pautadas em estudos. A gente não está simplesmente preso à questão ideológica nem religiosa, apesar de que, na verdade, as questões ideológicas e religiosas elas são importantes. Mas nós temos estudos detalhados, nós temos estudos depurados no sentido de desconstruir totalmente essa narrativa daqueles que querem legalizar os jogos de azar no país. Agora é uma peleja grande, né? Eu vejo que quem está nesse trabalho, porque, por exemplo, agora liberou de novo, você está vendo os jogos online, você vê pessoas assim, agora jogos de esporte, né? Você está assistindo futebol, o pessoal fica incentivando você jogar, quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Como é que é? Não é brincadeira essa peleja que vocês abraçaram, né? Na verdade, é uma situação que é complicada. Essa questão dos jogos bet.com
essa situação ela vem desde 2017, 2018, na época do Temer, quando foi regulamentada essa questão. Essa questão também tem destruído muita coisa. A gente vê muitas pessoas viciadas, pessoas que gastam, somente jovens, né, que são influenciados a jogar, eles pegam os cartões de crédito dos pais e fazem isso efetivamente. É uma outra luta que nós temos que enfrentar. Só que a gente está focando nesse sentido a não deixar regularizar, nem regulamentar, nem legalizar, nem liberar os jogos de azar no Brasil, porque, na verdade, é um outro tipo de jogo, é um outro tipo de situação perniciosa para o Brasil, em que nós temos que enfrentar de uma maneira como... Só um exemplo para o seu público, Estevão, para dizer para você em relação à questão dos custos sociais. Eu digo sempre que os custos são sociais, mas a receita vai ser dos grandes conglomerados estrangeiros que vai retirar dinheiro do Brasil. Um estudo feito pelo Dr. Earl Greenhouse, um professor da Universidade de Baylor, nos Estados Unidos, ele apontou que a cada $1 arrecadado, $3 são gastos com os custos sociais. E quais são os custos sociais dos jogos de azar? Fiscalização e controle, montar toda uma estrutura para fiscalizar e controlar, mesmo que essas entidades que eu já falei disseram que o Brasil não está devidamente preparado. Segundo, a questão da segurança pública, onde tem jogo legalizado, e é assim em Las Vegas, que é a meca do jogo, onde tem jogo legalizado, os crimes de fraude e crimes contra o patrimônio, como roubo, furto, invasão de domicílios, eles crescem muito, porque, na verdade, os próprios ludopatas, eles fazem alguma coisa nesse sentido para encontrar dinheiro, onde tem circulação de dinheiro. E a última questão é a questão da saúde, a questão da ludopatia, que é uma coisa absurda. Eu vou falar daqui a pouco para você, se assim for perguntado, números críticos em relação à questão de suicídios, em relação à tentativa de suicídios entre os ludopatas, e a destruição completa da família, ou seja, a gente precisaria de investimentos grandes em saúde, investimentos em profissionais médicos, psiquiatras, em redes de saúde, de atendimento, que no Brasil a gente sabe, o SUS ele é muito insípido em relação a questões, principalmente de tratamento mental. Então, a gente precisaria de investimentos muito altos. E lá nos Estados Unidos foi visto que a cada $1 arrecadado com jogos, 3 são gastos com custos. Então, na verdade, vai ser um grande tiro no pé do Brasil. Você já está falando aí de saúde mental, nós já vamos entrar no quadro hoje. O nosso quadro faz parte do cenário, a gente tem esse quadro que é cenas que acontecem no cotidiano e como que a gente faz. Então, a cuca esquentou, ou seja, a cabeça está fervendo, né? Então, como é que a gente faz? A gente busca um profissional para poder ajudar, uma terapia. E aí eu quero convidar já para entrar na cena o Pedro Aguilar Dalto, pode entrar aí, senhor Pedro, e eu quero já te perguntar, em cima dessa fala que o Roberto trouxe, né? Como que o senhor vê, com saúde mental, as pessoas que estão jogando, amarradas num tipo de vício, como nesse caso o jogo, como é que é a saúde mental dessas pessoas? Boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui novamente e falando de um tema tão atual, né, e tão importante de ser discutido, né? E realmente nós vemos que muitas das pessoas que se envolvem nesses jogos, elas têm muitas dificuldades de saírem, né? Porque a tendência de criar um vício é muito grande. E a partir desse vício ela pode criar o chamado transtorno por jogo, que é assim uma dependência muito grande e todas as suas energias, todo o seu tempo passa a ser muito dedicado a isso. E é uma predisposição para criar outras situações psiquiátricas, né? Até o nosso produtor aqui, Roberto e Pedro, trabalha comigo, o Breno, ele falou que morou em Montreal, e ele disse que lembra que lá tem, né, liberado. Mas virava em Mexilha, eu ouvi falar que a pessoa saía lá da ponte e pulava, né, suicidava, né, dos jogos. Então, o índice de suicídio, ele tem muitos números nesse sentido? Como é que é? Tem sim, Estevão, e os números são estarrecedores. Em países onde o jogo é legalizado, aqueles que são, né, ludopatas, ou seja, aqueles entre 1 a 5% da população, entre 50% a 80% desse universo já tiveram ideias suicidas, já pensaram em suicidar. A média mundial é de 5% apenas, ou seja, você multiplica por mais de 100%. E mais, entre 13% a 20% já efetuaram a tentativa de suicídio, ou seja, já tentaram efetivamente ou conseguiram se matar. A média mundial é de 0,5%. Ou seja, os números são catastróficos. E o Brasil não precisa disso, efetivamente. Então, o choque do jogo, ele destrói famílias. Só um detalhe para o doutor Pedro, certamente, ele deve saber, e para seus ouvintes, Estevão.
O Dr. Hermano Tavares, que é uma das pessoas que mais conhece dessa questão, ele é da USP, do Laboratório do Jogo Patológico, ele aponta, né, dados que são muito fortes nesse sentido. Ou seja, a gente está numa situação que é extremamente complexa e a gente não pode permitir, principalmente por conta dessa questão efetiva da ludopatia que destrói famílias. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, já reconheceu o jogo compulsivo como uma doença determinada, ou seja, ela já tem um Código Internacional de Doenças, que é o CID. E outra coisa que é importante, aquelas pessoas que pensam que a dependência química em drogas ela é uma coisa totalmente apartada dos jogos, não é. A OMS diz que os efeitos mentais são similares, se não análogos à dependência química, a dependência nos jogos de azar. Só que a dependência química é uma dependência química e os jogos de azar é uma dependência funcional. Ou seja, a gente está falando da mesma coisa e o Brasil não precisa de novos dependentes, novos viciados. Tem um aspecto importante que você colocou, eu quero ouvir do Pedro também. Pedro, acredito que a pessoa, como é que é? A pessoa que tem uma tendência a um tipo de vício, como o jogo, normalmente ela não fica só no jogo, às vezes ela acompanha outros vícios junto, né? Como é que é isso? Isso é uma predisposição que a pessoa tem a ter uma dependência de um tipo de comportamento, um tipo de sensação? Sim, com certeza, tem uma predisposição. Muitas vezes as pessoas que têm um nível de competitividade muito grande, né, elas acabam tendo uma predisposição a desenvolver outros problemas psiquiátricos, né? Como eu havia comentado e como o Roberto falou, né, pesquisas mostram que pessoas que se envolvem muito com os jogos, né, muitas delas acabam desenvolvendo, né, esses problemas químicos, né, dependências químicas também, como o tabagismo, como o uso do álcool. E acaba que ela vai criando cada vez mais problemas, e na hora que vê, vira uma bola de neve, né? Isso tudo começando a partir dessa predisposição e de começar, né, e a se desenvolver através desse jogo, esse jogo de azar, que realmente traz muito azar para a vida da pessoa. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, Roberto. O nosso tempo aqui foi valioso, né? Mas eu quero deixar para você, se você falar mais ainda, dar seu recado final para quem está nos acompanhando e se interessou por esse assunto. O Pedro deve saber que, na verdade, a compulsão, ela é, na verdade, ela vem com jogos de azar e as pessoas que realmente estão predispostas. E o jogo de azar, Estevão e Dr. Pedro, ele é tão pernicioso que ele fomenta a questão do vício. Dentro dos cassinos, a bebida gratuita para que você não precise nem sair dos cassinos. Eles lhe alimentam, independentemente de qualquer coisa. Você pode ter, inclusive, compulsão por alimentação. Você permanece no cassino, eles servem você quantas vezes, exatamente para que você não saia de lá. Tem informações de que, nos Estados Unidos, pessoas usam fraldas geriátricas para não levantar das máquinas caça-níquel, porque, na verdade, eles entendem que aquela máquina, Estevão, é a máquina que vai trazer sorte para elas. Porque a máquina ela é toda feita e o ambiente é todo feito para viciar. Então, na verdade, a maldade... Quando o bingo foi legalizado em 2002 aqui no Brasil, existia o telemarketing do mal. As pessoas eram contactadas pelos bingos, geralmente pessoas de terceira idade, mais vulneráveis e mulheres, para que eles pudessem ir para lá para desenvolver um tipo de interação social. Só que a interação social é para deixar a aposentadoria deles lá. Ou seja, o jogo de azar ele é ruim em todos os sentidos. Então, aproveitando esse espaço, eu quero mais uma vez agradecer, eu quero conclamar a sociedade para que se imbua dessa luta contrária aos jogos de azar. Os jogos de azar são perniciosos, ruins em todos os sentidos. Essa falácia, essa narrativa de quem quer legalizar, dizendo que vai atrair impostos, aumentar impostos e atrair empregos, na verdade, não é verdade. Vai, na verdade, fomentar perda de empregos e não vai aumentar a receita brasileira em momento nenhum. Entre em contato com seus deputados estaduais, federais, os deputados que vocês conhecem, né? Falem com eles que, na verdade, o Brasil é contra os jogos de azar. Mais de 70% da população já se declarou contra os jogos de azar. E quando você é deputado, Estevão, se você me permite, quando você é deputado, você tem que refletir a vontade da nação, não a sua vontade individual. Você tem que refletir a vontade da nação. E a nação brasileira não quer jogos de azar. Então, não pode ver a aprovação desse projeto. E o Brasil, sem a JAD, junto com outras entidades e lideranças, está correndo atrás para afastar essa possibilidade. Ok. Muito grato pela sua participação, Roberto. E quero ouvir do Pedro também as últimas considerações. Aí, Pedro, a pessoa que tiver com a cabeça quente aí, querendo resolver, às vezes, ansiedade, às vezes, depressão,
Qual a importância de procurar a ajuda de um terapeuta nesse sentido? Então, a terapia ela tem vários objetivos, né? E ela pode ajudar a pessoa de diferentes maneiras, né? E um dos objetivos, e uma das coisas que a pessoa pode ter na vida dela a partir do momento que ela começa a fazer realmente a terapia, é ela justamente se livrar de dependências, ela ter cada vez mais autocontrole, mais autoconfiança, né, na sua vida, enxergar mais sentido na vida também, além de desenvolver mais habilidades e potencialidades dela. De certa maneira, às vezes a terapia pode ajudar muita pessoa a ela viver o melhor que ela tem para dar na vida. E com certeza é um caminho que eu aconselho muito mais a seguir do que os jogos de azar. A terapia pode trazer muito mais sorte, muitos mais benefícios na vida da pessoa. Então, é isso aí. Então, nós estamos aqui encerrando o nosso programa de hoje. Eu tive até um dilema hoje, quero dizer para quem está nos acompanhando, porque a gente procura ser imparcial nos temas, né? E realmente eu procurei pesquisar os prós também, de quem é a favor, mas o nosso programa traz, a gente procura a verdade, a realidade das coisas. Então, assim, é importante a gente fazer uma pergunta: quem tem interesse num negócio, nesses negócios, né? O que está por trás? As coisas que às vezes se apresentam para nós são coisas, é feito um cenáriozinho para a gente, às vezes a maioria das pessoas embarcarem, e a ilusão, às vezes a pessoa embarca na ilusão, porque ela é construída para ser como se fosse uma realidade. Então a gente precisa fazer essa pergunta para nós, e realmente a gente precisa aprender a buscar ter satisfação na vida com as coisas que dá satisfação, mas que também, a médio e longo prazo, as consequências são boas. Não adianta a sensação muito boa no momento e depois, o depois, né, ser assim, aquela dor de cabeça. Então, eu espero que a gente possa ter colaborado para que as pessoas que nos acompanharam amadurecer essa ideia, e quem se interessar e ajudar a participar do Movimento Brasil Sem Azar, procure o grupo no Instagram, faça seu trabalho. É importante nós participarmos, né? O Brasil precisa que o brasileiro participe mais das soluções e não fique só com cara de paisagem assistindo as coisas acontecerem. Fica com Deus, até a próxima semana, no Nosso Melhor, e curta o nosso Instagram, programa Nosso Melhor, ou na lista no Spotify também. E grato à participação de todos, do Roberto e do Pedro, e todos que nos acompanharam. Até semana que vem. Você ouviu no Sistema Sagres Nosso Melhor, com Estevão Daltro.